Tribo Primitiva capítulo 101. Problemas antes da estação chuvosa. Depois de voltar do deserto, Mufang passou mais de um dia com o pequeno lobo até que o pequeno lobo não pudesse deixá-lo, e ele relaxou. Agora ele está muito familiarizado com o pequeno lobo. Às vezes, o pequeno lobo até deita no chão, revelando sua barriga peluda, e deixa Mufang marcá-los. A coisa da domesticação é considerada como tendo alcançado resultados iniciais, e o sistema também permitiu que ele entregasse a tarefa. Parece que não demorará muito para que haja lobos domesticados na tribo para ajudá-los a caçar. Com o primeiro lote de lobos domesticados, haverá um segundo lote. De qualquer forma, há mais de 20 lobos selvagens nesse grupo, então vamos usá-los como minha base de domesticação. Mufang pensou. Só não sei como o novo rei lobo se sentiria se soubesse da ideia de Mufang de bater em seus lobos assim. No dia seguinte, Liu e Mingguang voltaram para encontrar Mufang. Mufang estava lutando com o pequeno lobo na caverna. Os dois obviamente ficaram surpresos. Suas expressões mudaram de choque para surpresa. Chefe guerreiro. Mingguang gritou em voz baixa. Você pode chegar tão perto do pequeno lobo? Liu também exclamou. Quando Hansu me contou ontem, eu não acreditei. Não esperava que fosse verdade. Você realmente trouxe de volta o pequeno lobo dos lobos. Mufang assentiu e sorriu. Bem, esses pequenos lobos cresceram depois de serem domesticados, e eles se tornarão cães de caça na tribo e poderão ajudá-lo a caçar. Se tivermos comida suficiente, domesticaremos lobos suficientes. Deixe-os nos ajudar a proteger a tribo. Domar lobos selvagens e nos ajudar a caçar? Tribo guardiã. Liu e Mingguang olharam um para o outro. Ambos viram o incrível nos olhos um do outro e também viram as profundas expectativas nos olhos um do outro. Lobos domesticados para proteger a tribo. Mesmo a grande tribo não pode fazer isso. Liu murmurou para si mesmo. É realmente possível. Os olhos de Mingguang se iluminaram. Com certeza haverá. Mufang sorriu com confiança. Vocês esperem para ver. A propósito, o que você quer fazer? É sobre aquele banho. Liu coçou a cabeça. Você disse da última vez que queimaria o forno quando o barro fosse escavado. Eu queria perguntar quando começou. A outra coisa é que o muro de proteção externo da tribo foi construído. Você enviará alguém para vigiá-lo no futuro. Ah! Mufang deu um tapinha em sua testa. Eu quase esqueci o que disse antes de sair. Ele começou a contar. A abertura do banho e do forno pode começar em breve. A parede de proteção externa foi guardada por algumas pessoas da equipe de caça primeiro, e então as 20 pessoas que foram retiradas ontem são agora incorporadas à equipe de caça. Tio Mingguang, veja como treiná-los, e dê a cada um deles um arco e flecha e uma vara de bambu. Arma de fogo. Há também a grama no milharal. Tio Liu, você pode encontrar alguém para arrancar as ervas daninhas. Cuidado para não quebrar as mudas de milho. Mingguang assentiu, sim. Liu ficou intrigado. Por que você quer arrancar as ervas daninhas? Uma grama tão pequena é inútil. Mufang balançou a cabeça. Essas gramíneas são inúteis, mas podem competir com as mudas de milho pela fertilidade do solo. Se você não as arrancar, as mudas de milho não crescerão. Ah, eu entendi. Liu assentiu. Vou encontrar alguém para fazer isso imediatamente. Bem, bom. Mufang franziu a testa ligeiramente enquanto observava os dois ficarem parados. Há mais alguma coisa? Liu parecia preocupado e disse, chefe guerreiro, a chuva está chegando em breve, e as cavernas onde muitas pessoas vivem estão vazando. Então como vamos organizar a realocação dos membros da tribo este ano? Dia chuvoso, movimento. Mufang ficou surpreso e cuidadosamente procurou por sua memória. Só então ele se lembrou do que Liu disse sobre dias chuvosos. Dia chuvoso refere-se à chuva no céu todos os anos no meio da primavera. Dura de 20 a 30 dias. Sem mencionar os ganhos de caça tribal, e as tocas tribais ficarão úmidas devido à chuva contínua. O mais problemático é que muitas cavernas têm vazamentos, e a chuva contínua inundará as cavernas e cobrirá os tornozelos. Assim, todos os anos antes do dia chuvoso, o velho chefe organizará todos para viver em algumas cavernas à prova de chuva para sobreviver ao dia chuvoso. Agora mesmo, Liu adivinhou que a chuva estava prestes a chegar, e era hora de fazer os preparativos. Dia chuvoso, sem tornozelos, mexa-se. Uma série de palavras passou pela mente de Mufang, e ele franziu a testa e pensou.
Vendo Mufeng assim, os dois não se atreveram a dizer uma palavra por medo de perturbar seu pensamento. Mufeng estava realmente pensando, mas ele não estava pensando em como resolver o problema da vida do povo Yuutian. Em sua opinião, não era um problema. Ele pensou em outra coisa. Os dias chuvosos duram de 20 a 30 dias, e é o meio da primavera novamente. É um pouco como a chuva de ameixa na vida anterior. Mufeng pensou, se for realmente uma chuva de ameixas, então essa quantidade de chuva será muito. A vida anterior estava ao sul do curso inferior do rio Axia. Choveu em abril e maio todos os anos, durando mais de um mês. Portanto, há um poema chamado Sapos em todos os lugares nos lagos de grama na estação das flores de ameixa amarela. Os dias chuvosos de 20 ou 30 dias antes foram um desastre natural para o povo da tribo, mas pode não ser necessário para mim. A mente de Mufeng rapidamente virou. Então ele sorriu e disse a Liu, não há necessidade de se mexer. Você não precisa se mover? Liu se perguntou, se você não se mexer, as pessoas da tribo sofrerão com o vento e o frio, e então você não sabe quantas pessoas morrerão? Liu disse tristemente, antes do dia chuvoso do ano passado, nosso clã Jiang ainda tinha mais de 400 pessoas, mas em um dia chuvoso, Jiang tinha apenas mais de 300 pessoas. De 300 pessoas. Meu Deus! Mufeng ficou chocado. Ele não esperava que um tempo chuvoso tivesse um impacto tão grande na tribo Jiang. Não se preocupe, se eu disser que pode ser resolvido, com certeza será resolvido. Mufeng sorriu e disse, não há necessidade de se mudar este ano, vamos construir uma casa. Construindo uma casa? Liu e Minglong ficaram surpresos. O que é construir uma casa? Mufeng acenou com a mão. Você não entende agora, está tudo bem. Um lugar. A periferia da parede protetora. Nesse caso, a parede protetora será lavada pela água. Perguntou Liu. Não se preocupe, não. Mufeng sorriu. Vou cavar um fosso lá. Tribo Primitiva capítulo 102. Nomeie o pequeno lobo. Depois de ouvir Liu que a chuva estava chegando, Mufeng começou a organizá-la. Primeiro vá capinar o campo de milho como eu disse. Caso contrário, após o dia chuvoso, a grama em todo o campo de milho crescerá descontroladamente, espremendo as mudas de milho. Uma pequena vala também é cavada em ambos os lados do campo de milho, do leste a oeste, para facilitar a drenagem. Ralo? Liu perguntou estranhamente. Que dreno? É a vala de drenagem. Quando chover, haverá água no milharal. É preciso uma vala para tirar a água, senão o milho vai se afogar. E se a água na vala estiver cheia? Perguntou Liu. Não, no lado oeste da vala, faça um pequeno buraco sob o muro de proteção. Do lado de fora do muro de proteção, cave um pequeno rio profundo o suficiente para deixar a água fluir para o pequeno rio. Mufeng disse, este pequeno rio pode como o fosso da nossa tribo, pode proteger a tribo. Fosso. Liu e Minglong se entreolharam, ainda mais estranhos. Proteger a tribo? Sim. Mufeng acenou com a mão. Eu não entendo isso com você agora, você apenas faça, e você saberá então. Sim. Liu assentiu, mas, chefe, você acabou de dizer que precisa resolver o problema da realocação em dias chuvosos, e cavar um rio não pode resolver. Mufeng sorriu e disse, este problema não é grande. Deve haver algum tempo antes da estação chuvosa. Podemos construir uma casa durante esse período. Construir uma casa, é uma casa de palha como o vovô? Liu perguntou, mas essa é uma casa na qual só você pode morar. Não. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Eu não vou construir uma casa assim. Isso é bom. Liu deu um suspiro de alívio. De acordo com as regras do clã, os membros do clã não podem viver na mesma casa de palha que o chefe. Que tipo de violação é essa? Mufeng caluniou anteriormente, mas não mostrou em seu rosto. A casa que quero construir é muito melhor do que isso. Embora pensasse assim em seu coração, ele sorriu e disse, não se preocupe, é diferente do dele. Primeiro escolha um grande fundo plano na tribo, deixe a tribo bater no solo e esmague o chão com firmeza. Lembre-se de estar no mesmo nível. Mufeng ordenou, vá, termine essas coisas o mais rápido possível e venha até mim quando terminar. Sim. Liu e Minglong se retiraram. Mufeng esfregou a cabeça. Ele queria abrir o forno para fazer cerâmica o mais rápido possível, mas parecia que teria que ser adiado por 2 dias. Há também a Torre da Flecha, e eu tenho que colocá-la na agenda.
Mufeng estava um pouco angustiado. Parece que se você quer fazer isso todos os dias, há coisas que você não pode terminar. De repente, ele se lembrou de que estava ocupado em sua vida anterior e foi encontrar alguns amigos para tomar uma bebida. Toda vez havia amigos que não podiam vir ou estavam muito atrasados. Quando perguntei o motivo, respondi: o trabalho não está feito e há coisas que não podem ser feitas todos os dias. Mas você não está tão ocupado quanto eu. Mufeng suspirou em seu coração. Não importa se você diz que está fazendo um trabalho profissional. No entanto, o chefe Hao Shizi, que agora está trabalhando, parece otimista, mas na verdade ele está atuando novamente. Papai e a mãe novamente. Construindo casas, cavando valas, queimando fornos, erguendo torres de flechas. Mufeng balançou a cabeça. É tudo coisas inaceitáveis. Não é fácil ser uma casa nesta terra de 3 acres. Ah! Mufeng foi subitamente interrompido pelo choro irritável do pequeno lobo. Descobriu-se que o maior lobisomem estava esfregando a cabeça na perna e gritando com ele. O que há de errado? Mufeng era estranho. Antes que ele pudesse refletir, Mufeng de repente notou um calor a seus pés. Porra! Mufeng explodiu em um palavrão. Você fez xixi nos meus pés? Antes que ele tivesse tempo de limpar o lobinho, os outros 4 lobinhos também andaram e se agacharam antes e depois de Mufeng começar a fazer xixi. Porra! Mufeng rapidamente pulou para longe. Os 5 lobinhos se inclinaram aos pés de Mufeng e os cheiraram, pulando excitados, levantando a cabeça e gritando. Você considera os pés de Lao Tzu como seu território? Mufeng ficou um pouco sem palavras. Os lobos fazem xixi, geralmente cercam a terra para mostrar sua propriedade da terra. Isso é consciência territorial. O que ele não esperava era que o lobinho fosse tão pequeno, ele tivesse consciência territorial, especialmente se território ainda estava em pé. Isso significa que onde quer que os pés de Mufeng vão, para onde irá o território deles. Você vem aqui. Mufeng estendeu a mão e pegou um galho. No final do dia, o pequeno lobo já sabia o que Mufeng estava fazendo com o galho. Ele se encolheu. Você olha para mim e eu olho para você. Parece que ele não sabe de quem Mufeng está falando. É você, aquele que fez xixi primeiro. O pequeno lobo ainda olhou um para o outro e recuou novamente humanamente. Ei, eu não posso mais me importar com você, certo? Mufeng pegou o coiote pela nuca e gesticulou na frente dele com uma vara. Você quer pegar a vara de novo? O pequeno lobo ganiu, muito injustiçado. Vendo o pequeno lobo mostrando fraqueza, Mufeng não levou a sério. Ele colocou o pequeno lobo no chão e disse: Você, vem aqui, o segundo acabou de fazer xixi. Os outros 4 entraram em pânico completamente, e por um momento Mufeng não conseguiu ver qual era qual. Mufeng franziu a testa. Não vai funcionar. Eu não sei quem é quando você chama você. Parece que você tem que lhe dar um nome. Ele pensou nos nomes de Ali, Saiu, Xiao e Wang Kai que ele tinha ouvido desde a infância em sua vida anterior. Se ele quiser pensar sobre isso, ele pode se dar ao luxo de ter uma personalidade, como a da Aer, Asan nos romances de Jeong Atao. Parece muito simples e individual. Ela possui habilidades únicas. Por que você não dá a eles um nome e seu próprio sobrenome? Mufeng pensou nos muitos amantes de animais de estimação na vida passada, e muitas vezes se referia a eles como pai e mãe para os animais. Chamá-los de Mumu, cavala de Troia. Esquece, eu ainda não me casei, cadê o garoto, ok? No futuro, as pessoas saberão que terei 5 filhos antes de me casar, e não devo morrer por engano. De repente, Mufeng pensou que os nomes dados na vida anterior tinham significados. Nomes gerais muitas vezes consagram as expectativas daqueles que fazem o nome. E Mufeng também tinha expectativas para esses 5 lobinhos, e ele esperava que esses 5 lobinhos pudessem ajudar a tribo Jiang com comida e roupas adequadas. Sim. Mufeng de repente se lembrou do significado de roupas ricas e comida adequada e ligada aos 5, a colheita de grãos. Venha o que? Mufeng apontou para o pequeno lobo. Agora todos vocês têm nomes. Seu nome é Mazi, que representa uma nos grãos. Seu nome é arroz amarelo, que representa o painço nos grãos. Seu nome é Xiaomi, que representa o su no grão. Seu nome é Maize, que representa o mai nos grãos. Você é chamado Doudou, que representa o do nos grãos. 5 lobinhos, a maior das marcas de varíola,
E Trigo e Doudou são lobos machos. Wang Mi e Xiaomi são lobas fêmeas. E 5 lobinhas. Os grãos são abundantes. Tribo Primitiva Capítulo 103. O progresso do projeto tribal. Depois de nomear os lobinhos, Mufeng distinguiu cuidadosamente as características dos lobinhos e enfatizou-os várias vezes. Mas você é o mais velho. Você deveria ter sido chamado de maconha, mas não soa bem. Lembre-se de proteger seus irmãos e irmãs. Arroz Amarelo e Xiaomi, embora vocês duas sejam lobas, não podem ser reservadas por garotas, caso contrário só podem ser intimidadas no deserto. Mas olhe para você, você não tem vergonha nem chama atenção, vai brigar por tudo, pega um pouco, ou quem está com fome é você. E você, Doudou, eu realmente não entendo, você é uma pessoa tão pequena, porque está sempre pensando em brigar com sementes de maconha, não está procurando fumaça. Mufeng balbuciou, invisivelmente educando os 5 lobinhos quando crianças. De qualquer forma, mais ou menos um dia depois, os 5 lobinhos finalmente se acostumaram com seus nomes. Toda vez que Mufeng chama seu nome, cada pequeno lobo pode responder a tempo. Vendo que a domesticação dos lobinhos estava no caminho certo, Mufeng começou a tirar os lobinhos da caverna, patrulhando a tribo e vendo como vários assuntos na tribo estavam acontecendo recentemente. Os 5 lobinhos seguiram Mufeng por sua vez, dando pequenos passos com passos imponentes, sorrindo e uivando para as pessoas da tribo de tempos em tempos. Se Mufeng soltasse uma bufada fria, os 5 lobinhos se acalmariam de novo e de novo. No entanto, desde que a tribo os cumprimentasse com uma saudação, os pequenos lobos também mostrariam seus dentes para aquela pessoa. Mufeng ficou sem palavras e disse que era arrogante. Descobriu-se que seu lobo ancestral também era dessa virtude. Mas depois de ver o pequeno lobo atrás de Mufeng, o clã Jiang mostrou suas expressões de espanto. Eles não conseguiam descobrir por que o feroz filhote de lobo canibal podia seguir atrás de seu chefe guerreiro com tanta docilidade. O que os tornava ainda mais incríveis era que, enquanto o chefe guerreiro tossiu, os pequenos filhotes de lobo ainda estavam com muito medo. Os lobinhos ouvem as ordens do chefe. Naturalmente, Mufeng não conhecia os pensamentos das pessoas e levou o pequeno lobo para o lado de fora do muro de proteção. Ele viu que a grama do campo de milho havia sido arrancada e as mudas de milho estavam de pé novamente no chão. Muitos membros da tribo estão cavando campos, cumes e valas. Um por um, os lobinhos correram alegremente para o milharal para rolar, e de repente caiu um pedaço de mudas de milho. Mufeng disse solenemente, me devolva tudo. Com tal grito, os pequenos lobos se levantaram do chão com pressa e caminharam até Mufeng com as cabeças caídas. Mufeng bateu os pés. Você não tem permissão para correr por aqui no futuro. Da próxima vez que você vier, você vai me servir com uma vara. Obviamente, os pequenos lobos também notaram que Mufeng estava com raiva, e eles abaixaram a cabeça e balançaram o rabo vigorosamente. Essa cena mais uma vez fez os olhos do clã Jiang se arregalarem. Chefe guerreiro, ele pode ordenar o pequeno lobo. Independentemente dos olhos surpresos do clã, Mufeng finalmente pegou um dos pequenos lobos na parte de trás de seus pescoços, e cada um sacudiu seus cérebros. Agora que o pequeno lobo pode entender o que ele quis dizer, ele o punirá levemente. Ele cuidadosamente levantou as mudas de milho e as cultivou com terra, e então levou o pequeno lobo até o muro de proteção externo da cidade. Lá, há outras pessoas que estão cavando o fosso. É só que o fosso é obrigado a ser mais largo e profundo. Mesmo que a maioria das pessoas esteja disposta aqui, o fosso ainda não está meio cavado até agora. Parece que não há mão de obra suficiente. Mufeng franziu a testa e pensou consigo mesmo, há menos de 300 pessoas no total. Se você deseja implementar vários projetos em grande escala, o progresso obviamente não está à altura das expectativas. Parece que temos que encontrar uma maneira. Foi Mingguang quem assumiu a liderança na escavação do fosso. Embora ele seja agora o primeiro, mas ensinar tiro com arco é obviamente mais adequado para Anshu. Mingguang também estava feliz que alguém iniciaria um evento tão grande, para que ele pudesse se concentrar em ajudar Sam Mufeng a fazer outras coisas na tribo. Vendo Mufeng se aproximando, Mingguang correu para ele. Chefe guerreiro, o fosso cavado tem 2 pessoas de profundidade e 5 pessoas de largura de acordo com suas necessidades, mas não sabemos o que fazer com o solo extra. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça.
Não se preocupe, esses solos não precisam ser transportados para outro lugar. Eles são úteis na tribo. Qual uso? Mingguang intrigado. Naquele momento, você saberá. Mufeng disse com um sorriso. Ok, você não precisa se preocupar com esses solos. Continue a cavar. De sul a norte, ambos os lados estão conectados ao sopé da montanha. Sim. Mingguang assentiu. Mufeng então levou o pequeno lobo para a fundação novamente. Liu estava liderando um grupo de pessoas para estabelecer a fundação lá. Quando ele chegou ao lugar onde Liu lhe disse, ele ficou sem palavras. Não há problema com o local onde o tigre é selecionado, mas o método de bater na terra o deixa pasmo. Os membros do clã seguravam grandes pedras e as levantavam e derrubavam uma a uma, e o chão estava cheio de crateras. Percebendo que o vento da madeira está chegando, ele correu de longe do tigre e disse com entusiasmo, chefe guerreiro, veja, de acordo com o que você disse, o solo no chão deve ser compactado. Mais 2 dias. Mufeng balançou a cabeça impotente. É muito lento, e o solo no chão não é forte. O que devo fazer então? Vai e encontre alguém fora da tribo para cortar algumas árvores grossas que vocês dois abraçam, afie uma ponta, amarre-as horizontalmente com alguns pedaços mais finos de madeira e depois coloque-as para bater no solo, de modo que a base é forte. Sim. Liu assentiu solenemente. Vou encontrar alguém para fazer isso imediatamente. Sim. Mufeng assentiu, sentindo-se impotente em seu coração. Se isso fosse nos tempos modernos, apenas algumas máquinas teriam feito isso. A mão de obra e a tecnologia precisam urgentemente de melhorias. Tribo Primitiva capítulo 104. Construa um tulou integrado à defesa da casa para a tribo. Depois que Mufeng explicou isso por um longo tempo, Liu ainda era um pouco ignorante. Relutantemente, ele teve que levá-los pessoalmente para fora para escolher árvores e instruí-los a achatar a madeira e amarrá-la. No final, ele até usou as estacas de madeira para ir à batalha. Observando 4 ou 5 talentos montando um grande toco de árvore e o esmagando no chão, o som surdo de bang 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 continuou a soar, uma sensação bastante do processo de industrialização moderno. Depois que a estaca foi derrubada, os buracos originais no chão rapidamente ficaram lisos. Ao meio-dia do dia seguinte, as fundações para que toda a tribo construísse casas estavam todas socadas. Liu perguntou, chefe guerreiro, o que vamos fazer a seguir? Bem, agora eu vou para a casa de Mingguang para transportar o solo que ele cavou para a tribo. Então vá para a montanha de trás para pegar o bambu preto grosso e cortá-lo, deixando uma parte do bambu preto grosso e cortando os outros em 3 pedaços. O bambu é dividido em 4 pedaços. Além disso, leve mais algumas pessoas para coletar todas as cinzas da tribo. Sim. Liu concordou. Cortar bambu preto já é familiar para a tribo. Não há dificuldade em coletar cinzas de plantas, porque acabei de coletá-las há alguns dias. O que faz Liu se perguntar é que toda vez que o chefe guerreiro lhe pede para fazer coisas, ele faz, mas não sabe por que faz essas coisas. Especialmente agora que Mufeng pediu para cortar bambu e coletar cinzas de plantas, ele faria isso, mas ele não sabia a conexão entre essas duas coisas. Sem esperar que ele refletisse, Mufeng disse novamente, tire o feno armazenado pela tribo e você precisa usá-lo. Sim. Liu respondeu rapidamente. Embora não soubesse por que fazia essas coisas, sabia que o chefe guerreiro tinha sua própria razão para se permitir fazer essas coisas. Faz sentido para Mufeng fazer isso. Ele quer construir uma casa para a tribo que integre vida e proteção, Tulou. Tulou é uma espécie de casa construída pelo povo Aka no sul de Fujian nos tempos antigos. Este tipo de casa é um tipo de barro que se mistura com argila arenosa e areia argilosa. As paredes são forradas com molduras de compensado, e os outros prédios são feitos de madeira. O Tulou é camada externa de solo e a camada interna de pedra. É a prova de vento, impermeável e a prova de fogo. O Tulou autêntico também pode ser a prova de terremotos e tufões. É este tipo de casa que Mufeng quer construir, que integra habitação e defesa. Certamente não é tão simples de construir quanto uma casa de adobe, mas uma vez construída, pode permitir que a tribo viva por muitos anos ou até várias gerações. A parede externa do solo é fácil de resolver. Depois que a fundação é colocada, a fundação da parede pode ser empilhada diretamente com pedras misturadas com lama de feno.
A parede superior pode ser moldada com bambu de pele preta como pilar da parede, e bambu de pele preta é usado para moldar a parede. Coloque argila no meio, adicione areia e cascalho concreto feito de feno triturado e, em seguida, soque vigorosamente para resolver o problema. O problema é que a parede interna precisa ser empilhada com pedras ou tijolos, mas a pedra é empilhada para formar uma parede. Escusado será dizer que a estabilidade é um grande problema. A principal razão é que ele não tem cimento agora. Se ele tivesse cimento, o problema não seria um problema. Em desespero, ele teve que recorrer ao sistema para obter ajuda e trocou um método de cimento feito por ele mesmo do sistema. Desta vez, gastou 200 pontos de conquista, o que não é um pouco mais caro do que os 50 pontos de conquista de Jing Honglu. Mas, felizmente, Mufeng agora é rico em riqueza, com 3.400 pontos de conquista em seu currículo, e ele é muito pródigo. Depois de trocar o método, ele sentiu que a troca valeu a pena pela primeira vez, porque há muitas maneiras de fazer cimento, e é um tipo de energia eólica de madeira usado agora, o método de cinzas de plantas. Os materiais necessários para este método são simples e não são difíceis de implementar. Então ele pediu a Liu que recolhesse todas as cinzas da tribo. Mas ficou surpreso quando viu as cinzas empilhadas em pequenos montes. Como é que existem tantos? Mufeng olhou para Liu. Na verdade, usamos essas coisas para enterrar as fezes. Liu coçou a cabeça com vergonha e não continuou. Mufeng não se importou, e assentiu confortavelmente, felizmente. Então ele começou a fazer cimento de acordo com o método de troca. Primeiro, peneira as cinzas flutuantes da superfície das cinzas da planta e, em seguida, encha água com as maiores latas de pedra da tribo e despeje suavemente as cinzas das plantas nas latas de pedra em lotes para uma segunda separação. Desta forma, a cinza leve da cinza da planta flutua para a superfície, e a cinza pesada, ou seja, aquela com maior teor de cálcio, afunda na água. Depois de terminar este passo, ele inclinou suavemente o pote de pedra novamente, derramou a água aos poucos e depois amassou as cinzas que se tornaram lama fina com a água em uma bola, apertou com força e começou a colocá-las no fogo um por um. Disparo. Claro, todas essas são demonstrações de Mufeng, e Liu liderou a tribo para completá-las sem falhas. Logo, uma a uma, as cinzas ficaram esbranquiçadas, e as cinzas cinzentas da planta foram adicionadas ao cimento para completar o cimento. Como dezenas de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, a quantidade de trabalho realizado é considerável. Seria um desperdício. Mufeng primeiro encontrou algumas espigas de arroz de ovo de cimento e as uniu ao solo arenoso e solo ácido vermelho no sopé da montanha para experimentos. Descobriu-se que o bloco mais duro foi amassado com solo ácido, solo arenoso e cimento. Até certo ponto, esse tipo de solo se aproxima de algum concreto de gerações posteriores. Mufeng estava animado. Com este tipo de cimento, juntamente com pedras e areia, quis construir um edifício de terra com uma combinação de habitação e defesa. Foi feito. Tribo Primitiva capítulo 105. Deixe você ver os benefícios de tula ou cimento, bambu, vigas, pilares e outros materiais necessários para construir uma casa estão prontos. Tudo está pronto, exceto pela oportunidade. Dongfeng é o método de Mufeng, e ele tem que fazer tudo sozinho. Originalmente, Mufeng pretendia construir um grande edifício de terra diretamente, mas considerando a área e a dificuldade de construção, ele teve que mudar de 1 para 4. E faça um pequeno primeiro, se houver algum erro no meio, também pode evitar o desperdício de materiais. A construção de edifícios de terra presta atenção para ser robusta. Além da fundação particularmente robusta, a fundação da parede deve ser suficientemente forte e espessa. Para conseguir esse efeito, a Mufeng colocou a parede de adobe convencional de 60 cm a 80 cm. Como resultado, a dificuldade da terra batida para formar uma parede também aumentou. Felizmente, ele não simplesmente emprestou o método de terra batida da vida anterior, mas fez um molde vazio com fatias de bambu e colocou feno misturado, argila e areia no meio para compactar. Depois que o muro de terra foi formado, ele removeu os pedaços de bambu e pediu que as pessoas encontrassem as pedras, e colocassem outro círculo de pedras contra o muro de terra, com lama de grama colada no meio. Tudo isso é simples de dizer, mas levou 2 dias de juventude para toda a família Jiang.
No entanto, estes são simples em comparação com a camada interna. Porque a camada interna precisa ser colada com pedra pura e cimento. Isso exige que o tamanho da pedra a ser pesquisada não seja muito diferente, e a demanda por cimento também é grande. Felizmente, a tribo não tem nada além de pedras e cinzas. Não importa quanta pedra esteja em demanda, não há mais pedra cercada por montanhas em 3 lados. Quanto às cinzas de plantas, mesmo que a capacidade de armazenamento da tribo não seja suficiente, eles podem obter materiais localmente e cortar algumas das árvores secas e feno. Pedras e cinzas de plantas, por si só, são as coisas menos escassas na sociedade primitiva. À medida que a parede externa de 2 camadas tomou forma, os trabalhadores da construção civil da tribo provavelmente viram o que Mufeng vai fazer. O que os tornava incompreensíveis era o que Mufeng poderia fazer para construir uma casa que não era muito diferente de uma caverna. Liu e Minglong deliberadamente perguntaram a Mufeng, mas eles estavam preocupados que Mufeng tivesse dito que eles não entenderam e tiveram que desistir. A parede de 3 andares de Jiang, que integra as 3 características externas do edifício de Barhuaca, a antiga casa rural de adobe e o sótão de pedra no sul de Yunnan, que Mufeng viu em sua vida anterior, foi finalmente concluída em 5 dias. A Mu-família titulou que Mufeng quer construir já começou a tomar forma. O próximo passo é fazer o topo. Levando em conta a situação real, Mufeng planeja usar o 2º andar como um local regular para as pessoas, mas apenas para armazenar alguns materiais importantes e se defender contra inimigos estrangeiros. Isso economiza esforço de engenharia. O Tulou ocupa uma área de cerca de 2.000 metros quadrados, mostrando aproximadamente um círculo. Para fazer o telhado, você precisa construir uma casa na camada interna primeiro e depois cobrir toda a parede da casa ao redor do círculo com bambu preto. Para refletir tanto quanto possível as características à prova de vento, à prova d'água e à prova de fogo da construção de terra, ele não hesitou em deixar o homem da tribo trabalhar horas extras para queimar o cimento, que estava separado da casa por um muro de pedra. O 3º andar do prédio de terra já possui as características de ignífugo impermeável. Mas Mufeng quer fazer com que a camada interna também tenha essa função. As paredes são construídas com cimento misturado com pedras. Mesmo que uma ou 2 casas tenham um problema, o fogo não se espalhará para outras salas e é conveniente para reparos posteriores. Um por um, os membros do clã Jiang ainda não estavam familiarizados quando estavam cobrindo as paredes externas, mas quando estavam colando as paredes para bloquear as paredes internas, a velocidade já havia se tornado mais rápida. Desta vez, não demorou 2 dias, e os protótipos das casas com mais de 3 metros de altura e quase a mesma altura das paredes externas foram construídos. Agora, desde que o teto seja coberto, as pessoas podem viver dentro. No entanto, o que Mufeng quer fazer não é cobrir o telhado, mas cobrir o bambu de pele preta na parede da casa cercada pelos membros da tribo, e pavimentar uma camada de palha no bambu com feno e depois colar uma camada sobre ele lama de grama, compacta e espalhada uniformemente. Imediatamente depois, ele pediu à tribo que construísse uma parede ao lado da parede externa do telhado para formar uma parede de cerca de 2 metros de altura, e um círculo de pilares foi apoiado no telhado de bambu com bambu de pele preta. Os pilares da parede de bambu são conectados à pele da parede externa e, finalmente, o telhado é realmente selado. O telhado é naturalmente inclinado de dentro para fora ao longo de uma certa inclinação e depois se estende por mais de 1 metro. É todo pavimentado com galhos de bambu, ainda cobertos de feno e lama, e a camada mais externa é densamente grande. As folhas são de palha. Finalmente, o Mustulou, que levou cerca de 10 dias antes e depois, foi finalmente concluído. Visto de fora, todo o edifício de terra é como um bunker de pedra, com pequenas janelas nos pisos superior e inferior abertas sobre o bunker. Se você olhar do ar, o chão parece um monte de pedra em forma de anel. Dentro do monte de pedra é vagamente separado por blocos quadrados, e há mais pessoas entrando e saindo do meio. Depois de estar nele, você descobrirá que o interior é muito claro e brilhante, especialmente o telhado em forma de torre que gradualmente se reúne de baixo para cima, dando às pessoas uma sensação de espessura, calor e praticidade. O chão é um piso de concreto pavimentado com pedras misturadas com cimento, e foi alisado uniformemente com tábuas quadradas, o que é forte e confortável. Exceto por Mufeng,
Todas as pessoas da tribo estavam tão animadas que não conseguiam falar. Mesmo que nunca mais tivessem visto a casa, eles sabiam o que era o Tulou agora. Liu até disse empolgado: chefe guerreiro, esta é a casa de que você está falando. Com uma casa assim, mesmo que a chuva dure muito tempo, não precisamos nos preocupar com isso. Mufeng sorriu e acenou com a cabeça, mas havia algum arrependimento em seu coração, não por causa das deficiências dos Tulou, mas por causa da falta de conhecimento de Liu. A prova de chuva não é nada. Mufeng sorriu. Enquanto todos nós vivermos em Tulou, e as pessoas do clã do Dragão Humano voltarem, não há nada que possamos fazer. Não só isso, com esta construção de barro, podemos deixá-los recuar diante das dificuldades. Sério? Liu disse animadamente. Embora ele não duvidasse das palavras de Mufeng, ele não sabia que esta era apenas uma casa para morar. Como ele poderia derrotar o inimigo? Mufeng viu as dúvidas de Liu, e ele também estava determinado a aproveitar esta oportunidade para ensinar a tribo como usar o Tulou no futuro, virando o rosto e dizendo: Ansu, leve algumas pessoas, vá para o Tulou, deixe você ver os benefícios do Tulou. Sim. Anshu levou algumas pessoas para cima, pelas escadas simples embutidas. Mufeng levou-lhe os outros para o lado de fora. Ele correu para dentro e gritou: Anshu, você viu a árvore ao meu lado? Atire nela com uma flecha. Chefe guerreiro. Liu ficou intrigado. Eles estão na casa. E a flecha? Antes que as palavras terminassem, com um swish, uma flecha de bambu foi direto para o baú da janela. Isso. Liu estava animado e entendeu as palavras de Mufeng. Que casa? O rosto de Liu ficou vermelho de excitação. Se nós do clã Jiang vivermos, com o que mais devemos nos preocupar? As pessoas de outras tribos também entenderam. Os olhos olhando para Mufeng estavam cheios de entusiasmo. Um por um ajoelhou-se em um joelho e saudou para cima com uma mão. Grande chefe. Grande chefe da Xian. Deus abençoe o grande gengibre. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.